E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia Siqueira, astróloga, e hoje eu venho aqui para dar continuidade na série Saturno nas Casas Astrológicas. Hoje o tema é Saturno na casa 10 do mapa astral. Saturno no mapa astral ou em trânsito, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Bia Siqueira, astróloga, sou terapeuta sistêmica e trago aqui no meu canal vários vídeos de aprofundamento sobre os planetas das casas, sobre as casas astrológicas e outros conteúdos também que talvez você possa gostar, tá? Então já vai deixando um like, se inscrevendo aí no canal. No final eu quero que você deixe um comentário para falar se fez sentido para você a função de Saturno na casa 10, para você que tem esse planeta aí no seu mapa natal, ou se você estiver passando pelo trânsito de Saturno em cima da sua casa 10. Tá ok? Então vamos lá. Saturno é o planeta do tempo, porque o resultado, onde ele cai no nosso mapa, é demorado, vai demandar esforço, e é considerado também o planeta do karma, porque nós seremos cobrados o quanto que nós assumimos a responsabilidade ali, fizemos um trabalho bem feito. Eu acredito que o mapa astral, ele é o reflexo de mapas do passado, para quem acredita em reencarnação, e é a preparação para os mapas futuros. Então, Saturno, eu acredito que seja o passaporte para um outro nível de evolução, porque é através de Saturno que nós vamos aprender a ter disciplina, a ter maturidade, a não desistir dos nossos objetivos, a sermos persistentes e realizar aquilo até o fim, até ver o resultado, o efeito, o feito de Saturno. Saturno leva, em média, 27 a 30 anos para dar uma volta completa no zodíaco e fica 2 anos e meio, mais ou menos, em cada signo. Então, em alguma área do teu mapa, você vai ter o Saturno e em trânsito, neste momento, Saturno está passando pelo signo de Peixes. Está logo no início de Peixes, está fazendo um movimento retrógrado. Então, onde você tem Peixes aí no teu mapa, dá uma olhadinha aí, porque Saturno está te cutucando para você realizar essa área da vida com mais maturidade, responsabilidade e disciplina, tá? Então, se você quiser conhecer Saturno nas casas astrológicas, começa lá na casa 1 e você vai poder observar o Saturno no teu mapa, no mapa das pessoas que você conhece e entender o momento de vida que aquela pessoa está passando, tá? A astrologia, gente, ela é muito interessante, porque a gente passa por certos períodos, fases da vida, onde as coisas acontecem de um jeito que a gente só consegue entender olhando para os trânsitos e para o nosso mapa astral. Então, tem períodos mais fáceis, onde as coisas acontecem com uma maior fluidez, tem fase na vida que a gente sente que tudo travou, que tudo está parado. Então, como utilizar a influência dos planetas, né, a sabedoria dos planetas, para a gente não perder tempo ali patinando e não aproveitando aquela oportunidade que os planetas nos trazem, tá? Então vamos lá, o que que é a casa 10 do mapa astral? A casa 10 ela está no topo do céu, né, do nosso mapa, ela está no alto e ela faz uma oposição com a casa 4. Então a casa 10 ela é uma casa que fala das nossas ambições. Aí vocês me perguntam, e uma dona de casa, uma mulher que trabalha em casa, que não tem uma profissão, né? Como que ela realiza a casa 10 dela? Primeiro que a gente tem que olhar para a realidade de cada um. Então, se uma pessoa que tem uma vida mais doméstica, não tem tanta proeminência assim, na vida pública, como é o tema da Casa 10, mesmo assim, se ela tiver, por exemplo, Saturno ali, ela vai levar muito a sério o que está acontecendo no mundo. A Casa 10 fala de questões externas, de mundo, daquelas situações que a gente não controla. Por exemplo, se as questões externas giram em torno da economia global, mundial, do país, na empresa onde você trabalha, não depende de você, se você não é o dono da empresa, depende do chefe, do patrão, das questões externas. A gente vê aí o tempo todo segmentos profissionais
que estão em alta e outros nem tanto, né? Então, mesmo que a pessoa seja doméstica, que ela seja uma pessoa que não tem uma projeção pública, profissional, então ela vai estar antenada no que está acontecendo no mundo, provavelmente ela vai participar dos eventos que acontecem na cidade dela, ela vai participar das reuniões nas escolas que os filhos estudam. Então, ela vai sentir uma responsabilidade por estar consciente do que está vindo do lado de fora, da política, na economia, dentro das limitações dela, né, dentro do meio em que ela vive. Então, a Casa 10, pessoal, ela fala também da nossa imagem pública, como que o mundo nos julga. Continuando, a casa 10 faz uma oposição com a casa 4, que é o fundo do céu, que representa a nossa vida íntima, a nossa vida privada, é como nós somos dentro de casa, com as pessoas mais íntimas, e como é o nosso estado interno, de alma. Aliás, seria muito interessante que você assistisse o vídeo que eu gravei sobre a casa 10. Eu explico muito bem esse eixo casa 10, casa 4, o de fora, casa 10, nem sempre condiz com as nossas expectativas, com os nossos anseios internos, casa 4. Então, quando nós temos consciência de que em cada área da vida é como se nós estivéssemos ali representando um personagem, de acordo com a função daquele planeta, daquele signo, a gente começa a se realizar em áreas específicas sem confundir tanto o meio de campo. Claro que tudo isso acontece junto e misturado. Aí é que está a importância de conhecer o mapa astral feito por um astrólogo responsável e que entende do assunto para você ter um direcionamento nas 12 áreas da vida e entender toda essa orquestração do teu mapa astral. Então, quando a gente fala de casa 10, a gente fala daquilo que a gente encontra no mundo lá fora. E isso não está no nosso controle, né? Fala da nossa imagem pública, como que o mundo te julga, como que o mundo te vê. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma lua em Câncer na casa 4 e Saturno em Capricórnio na casa 10. Eu estou colocando aqui uma configuração muito óbvia, né? Internamente ela é mais sensível, emocional, acolhedora. Só que quando ela sai de casa e vai trabalhar, vai exercer a função, a carreira dela, ela tem que virar um Saturno, porque as coisas que vêm de fora para ela não vêm lua, não vêm com acolhimento, com carinho e com proteção. As coisas vêm de uma maneira mais dura, mais difíceis, que vão exigir dela comprometimento, frieza, seriedade e muita disciplina. Então, é um choque de realidade. Por isso que é importante a gente ter conhecimento dessas questões, para que a gente saiba administrar a nossa própria vida, as nossas próprias questões, né? Então, vamos lá. Casa 10, ambição, carreira, profissão, imagem pública, sucesso, reputação boa ou ruim, vai depender de como você atua na tua vida profissional. Porque duas pessoas com configurações planetárias muito parecidas no mapa astral podem ter destinos muito diferentes, porque vai depender de uma série de questões como, por exemplo, a família, a influência da família, a educação que ela teve, se ela teve uma boa base, uma boa fundação, que é desenvolver a personalidade dela, a individualidade dela, onde eu falo da casa 1 até a casa 6, que tem muito a ver com as nossas questões de vida pessoal. Da casa 7 em diante, a gente já está na esfera do outro, na casa 7, até chegar na casa 12, onde se a gente não tiver uma boa base, a gente não dá conta do que vem de fora. Tanto é que quando a pessoa tem muitos planetas na parte alta do céu, ela tem mais facilidade para lidar com desafios do que para lidar com questões emocionais. Mas isso é tema para um outro vídeo. Conta aqui para mim o que vocês gostariam de ouvir, tragam aí ideias e sugestões que eu vou ficar muito feliz, tá? Então, Saturno, ali na casa 10, a pessoa quer ter a reputação de ser uma pessoa respeitada, reconhecida pelo trabalho que ela realiza. Porque Saturno fala das nossas ambições, e não é pouco.
porque atingir um nível de respeitabilidade, boa reputação é para poucos. Por quê? Se a gente fica mudando muito de carreira, de profissão, por exemplo, quando se tem um Urano na casa 10, a pessoa ela precisa passar por um estudo vocacional muito forte, porque ela precisa de muita liberdade na profissão dela. Ao contrário de Saturno, ela quer estabilidade, ela quer consolidar, estruturar a carreira dela, a imagem pública e a reputação dela. Então, com Saturno de 10, a pessoa tende a ser mais tradicionalista, ela vai se capacitar para ser um profissional muito competente e, por isso, tende a ser muito exigente consigo mesmo e também com funcionários, uma vez que a casa 10, ela fala de figuras de autoridade. Então, como que você se relaciona com figuras de autoridade, o teu chefe, o teu pai, ou mãe, patrão, as autoridades públicas, e como que você, como figura de autoridade, lida com os subalternos, funcionários, com o público, né, o cliente em geral. Então, Saturno aqui, dependendo do signo onde esse planeta estiver, vai ser com as qualidades daquele signo que a pessoa vai desenvolver as competências dela. Só que a gente tem que olhar também as regências planetárias, gente. Isso é fundamental para um bom entendimento de um mapa astral. Aqui eu estou falando de Saturno puro, a função, a influência desse planeta, o que que ele provoca quando ele se posiciona nessa área da vida, tá? Se Saturno está associado a lições difíceis, porque vai exigir muito da gente, não é fazer por fazer, do jeito que der, não, Saturno fala de competência, de ambição, de reconhecimento. Não é à toa que ele rege o signo de Capricórnio, que é um signo que fala de responsabilidade, disciplina. A casa 10 é uma casa regida por Capricórnio, tanto é que Saturno aqui, entre aspas, ele está muito bem posicionado, até porque se na casa 10 a gente vai lidar com questões externas, de mundo, e a gente precisa ter uma postura de maior competência e responsabilidade ao lidar com questões mundanas, então aqui, quanto mais a gente tiver uma certa frieza emocional, melhor. Por quê? Porque se a gente leva os nossos problemas de vida pessoal, de relacionamentos, para a nossa vida profissional, isso pode afetar o nosso desempenho. Por exemplo, um advogado que chega no trabalho, que chega no fórum, mas que acabou de brigar com a mulher dele. Então, ele vai chegar lá já nervoso, ansioso, preocupado se a mulher vai separar, se não vai, se ele vai separar, se ele não vai. Ou problemas de família, doenças da família. Eu estou dando exemplo de advogado, mas pode ser qualquer profissão. Para vocês terem uma ideia do quanto que botou a cara no mundo como profissional, ali você precisa ser quem você nasceu para ser. Se são aspectos mais emocionais e sensíveis de casa 10, então procura uma profissão que você trabalhe com acolhimento, com pessoas, como terapeuta, como assistente social, enfim. Cada um vai desempenhar seus talentos através do potencial que tem. Então, Saturno aqui já exige uma postura mais fria, mais seca, pragmática e séria. Para seguir uma carreira, Saturno de 10, a pessoa precisa se programar muito. E ela tende a ver muita dificuldade também para chegar no alto, para chegar no topo, porque vai demandar realmente mais esforço da parte dela. É ali que ela não vai poder desistir, desanimar. Saturno é um passo de cada vez. A reputação dela é conquistada com o tempo e é conquistada através de um trabalho muito bem feito, com qualidade e, consequentemente, o retorno financeiro vem. Eu até lembro que num desses vídeos de casa 2 ou de casa 10, quando a gente fica preocupado só com o retorno financeiro, a gente não está preocupado com a nossa competência profissional, gente. O dinheiro vem quando a gente foca no que é importante, entregar um bom trabalho, investir no nosso negócio, seja em estudos, na nossa imagem pública e, principalmente,
entregar um resultado satisfatório que o teu cliente fique muito satisfeito. Não adianta fazer mais ou menos, porque o retorno não vem. Sem falar que a nossa imagem pública, Casa 10, ela fala das referências do nosso cliente a nosso respeito. Quando a gente pede uma indicação de um bom profissional para algum amigo, para alguma pessoa, geralmente eles vão indicar aqueles que ele já conhece, que tem uma boa reputação, mas o que também não quer dizer que o que é bom para o outro vai ser bom para nós, né? Mas aquele que tem mais estrelinhas, geralmente é aquele que já passou por uma experiência, ele já tem uma estrada, uma competência, e é exatamente essa a função de Saturno de Casa 10. É passar por esse processo de amadurecimento dentro da área profissional que você atua, não querer resultado rápido, porque não vai vir com o tempo e de acordo com a tua capacitação ali naquela área da vida, tá? O lado negativo de Saturno aqui é a pessoa ser tão exigente consigo mesma quando ela vai exercer uma função, um trabalho, uma profissão, que ela acaba desistindo. Ou ela vê muita dificuldade, porque ela só consegue se ver com muita reputação, com uma qualidade muito grande profissional. Então, só de pensar no esforço que ela vai ter que fazer para atingir esse alto nível de reputação, ela pode desanimar, ela pode desistir, principalmente se, dentro da área profissional que ela atua, ela receber uma proposta para assumir um cargo muito maior, que vai exigir dela mais responsabilidade, mais esforço, ela pode recusar por não se sentir tão competente assim. Lembrando que Saturno, a nossa competência, ela vai sendo criada com o tempo, é na prática, é passando pela experiência. Por isso a gente não pode desistir. Se está com medo, vai com medo mesmo, porque é no processo, na prática e na experiência que a gente vai ganhando essa maturidade, esse calo, essa crosta, né, de competência e de maturidade profissional. E quanto mais ela se sente frustrada por não ter aceitado aquela proposta, por não se dedicar para subir, crescer, galgar degraus maiores dentro da carreira dela, por exemplo, fazendo cursos, se capacitando cada vez mais, tendo muito foco, disciplina, competência, uma imagem realmente profissional, não de alguém que está começando agora. Porque Saturno também, se mal trabalhado, gente, se faz aspectos tensos com o Sol, com a Lua, Vênus, Marte, pode trazer uma dificuldade maior para essa pessoa de realizar aquela área da vida. Mas isso também não impede que ela se realize ali, porque as quadraturas, elas demandam um esforço maior, elas nos tiram da zona de conforto, porque nós vamos ter que saber separar questões pessoais de questões externas, e muitas vezes isso acaba misturando, e nós temos que analisar também várias outras instâncias no mapa da pessoa. Então, as frustrações profissionais por não ter atingido meta, objetivo, pode fazer com que essa pessoa encare com muito mais maturidade aquela situação. Porque onde tem Saturno, a gente não desiste, porque a frustração é que move. Tipo assim, não é possível que eu não vou conquistar isso, não é possível que se fulano conseguiu, por que que eu não vou conseguir? Porque onde tem Saturno, a gente vai se preparar muito para aquilo. Vai estudar, dependendo da área que for profissional. Se for estudo, você vai estudar. Se for botar a mão na massa ali, preparar uma comida, como chefe de cozinha, ou uma fisioterapeuta, ou um médico, não importa a função, ela vai se exigir tanto e vai se preparar tanto, e mesmo assim ela corre o risco de achar que não é boa o suficiente, que não está pronta, que não está preparada. Esse é o calo de Saturno, que dói, e que a gente precisa aprender a deixar esse calo grosso. Vai incomodar? Vai. Só que chega um momento que ele para de doer. E aí vem a maior satisfação que Saturno nos proporciona, que é a sensação do dever cumprido, de ter atingido uma meta, realizado um sonho, um objetivo, e que demandou esforço,
Muitas vezes a pessoa tem que abrir mão, por exemplo, de certos prazeres, confortos, às vezes até de passar momentos agradáveis com a família para atingir uma meta e um objetivo. Aliás, isso é questionável, porque eu vejo muitas pessoas no final da vida começam a refletir muito. Será que valeu a pena me esforçar tanto para ter sucesso profissional na carreira, usufruído, por exemplo, de títulos, status, dinheiro, e no final sentir uma alma vazia? Então, a gente tem que ter muito cuidado também, isso serve para mim, isso serve para todos nós. Até que ponto a gente precisa realmente abrir mão daquilo que é essencial na nossa vida? Porque nós temos o início e o final da vida. Final da vida é casa 4. É o que nós temos de acolhimento, de proteção, que é a casa, que é a família, que é um ambiente seguro, protegido. A casa 10 é o mundo lá fora. Então, a gente precisa analisar o contexto todo de um mapa para que a pessoa não tenha informações picadas, mal construídas, quando vai ler lá Saturno de casa 10, Saturno em peixes, aí ela só vê aquilo, depois ela lê outro planeta noutra casa, a pessoa fica muito confusa, ela fica muito perdida, e muitas vezes até com uma má impressão sobre aquilo que é falado ali, né? Então, cuidado para você que tem Saturno de casa 10, não ficar antecipando as dificuldades antes de assumir uma função, um cargo, uma promoção. Observe, reflita se você realmente se preparou para aquilo. Se pergunte: eu entendo desse assunto? Eu me preparei? Eu estudei? Eu tenho capacidade para isso? Se sim, então vai, porque é com o tempo e com a experiência que você vai vendo que aquelas dificuldades começam a diminuir. Porque Saturno funciona, volto a repetir, pela experiência. Se a pessoa não passa pela experiência, ela não realiza, ela não chega pronta ali, ela ambiciona, mas ela precisa passar por cada degrau, não pode pular etapas, já querer chegar e assumir cargos de autoridade, de poder. Não é assim que vai funcionar. Você precisa conquistar isso pela qualidade e competência do teu trabalho. Outra coisa, evite ser muito severo consigo mesmo e com os subalternos. Eu acho até que eu já falei isso, mas eu volto a repetir. Muito exigente consigo mesmo é querer tudo muito a ferro e fogo, porque o que vem de fora pode encontrar uma barreira em você, por exemplo, quando a situação exige uma mudança, expandir um pouco mais os seus horizontes, as suas perspectivas. Então, a gente tem que ter uma fé, uma confiança maior na nossa própria capacidade, na nossa própria competência, né? Principalmente um Saturno de casa 10, que tende a ser mais pessimista, muito pragmático, muito sério e exigente com tudo e com todos, até mesmo com os profissionais que você contrata. E porque Saturno fala de estrutura, de consolidação, essas pessoas podem preferir um cargo público, passar no concurso e se estabilizar ali naquela profissão, naquela carreira, o que permite poucas oportunidades de mudança. Outra questão interessante que vale a pena ressaltar aqui, se a casa 10 fala de questões externas, de mundo, que não depende de você, então o mundo lá fora vai exigir muito de você também. Como a casa 10 fala da nossa imagem pública, e com Saturnão aqui na 10, né? As pessoas vão julgar você como uma pessoa muito séria, muito competente, e isso pode te motivar a batalhar mais para cumprir essas exigências. Interessante isso, né? Vale a pena refletir. Saturno é um planeta que realmente ele traz aí limitações, ele traz dificuldades, sim. As coisas são mais lentas, são mais demoradas, porque uma obra não se constrói da noite para o dia. Um edifício bem construído, ele precisa ter uma boa base, uma boa fundação, para que o resto da obra tenha uma boa sustentação, para que esse edifício não desmorone, não tenha infiltrações, não tombe a menor intempérie
que vier de fora, uma chuva forte, uma ventania, um tsunami, né? Vamos exagerar um pouquinho aqui para a gente entender, né, o quanto que é importante uma boa base, um bom início. A pessoa vai se sentir cobrada, o de fora cobra, pune se ela não fizer bem feito. Ela se sente prejudicada quando ela faz as coisas mal feitas. E quando eu falo isso, não é para a gente ter medo de Saturno, é para a gente entender a função, o arquétipo desse planeta. E claro que se a pessoa tiver um Saturno muito bem aspectado, a tendência é que ela tenha um pouco menos de dificuldade. Mas mesmo assim, ela vai se exigir muito também. E tudo que nós construímos através de Saturno fica para a posteridade, fica para a história. Geralmente, aqueles profissionais que são lembrados com o tempo, a memória deles nunca se apagam. Provavelmente, eles construíram uma carreira sólida, estável e realizaram algo muito importante no mundo, como profissionais, assumindo cargos importantes. Às vezes, até um médico que é lembrado por ter sido alguém muito competente na profissão, que não mediu esforços para salvar ali um paciente, para atender as demandas que caiu nas mãos dele para resolver. A pessoa pode assumir cargos administrativos também, que é uma função muito bacana para Saturno. Gente, é tanta coisa que poderia ser falado de Saturno aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos para o pulo do gato de Saturno de casa 10. Saturno rege o signo de Aquário, que é também regido pelo planeta Urano, e também rege o signo de Capricórnio. Então, onde você tem Capricórnio e Aquário no teu mapa astral, para você realizar aquela área da vida, você vai buscar a casa 10. Então, por exemplo, se você tem Capricórnio na casa 7 do mapa natal e Saturno está lá na casa 10, você vai buscar uma pessoa parceira que seja casa 10, alguém sério, competente, que tenha uma boa reputação profissional. Você pode ser exigente na escolha do par, não é qualquer um que você vai querer se relacionar, assumir o compromisso. Você quer alguém que você possa admirar. O perigo aqui é que se a pessoa passa por uma fase de baixa reputação, de dificuldade na carreira, na profissão, você pode até mesmo perder o interesse por ela. Então, fique muito atenta a isso. Outro exemplo, se você tem, por exemplo, Capricórnio na casa 4 e Saturno na casa 10, então, para você se sentir seguro, segura internamente, emocionalmente, você vai buscar exatamente a realização na vida profissional. E é exatamente essa realização que te traz segurança, que te ancora. Mas veja bem, a dificuldade e o perigo dessa regência é que se você passa por uma fase de baixa reputação, sai de um cargo maior e desce ali na empresa para um cargo inferior, isso te tira o chão. Lembrando que a casa 10, ela fala de questões externas, de mundo, que a gente não controla. Esses altos e baixos na carreira, Capricórnio de 4, Saturno da 10, pode desestabilizar a pessoa. Então, a pessoa tem que estar muito atenta com relação a isso e se perguntar se acontecer alguma coisa lá fora, a empresa fechar, demitida, o que que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou lidar com isso? Né? Então, esse autoconhecimento é que faz toda a diferença na nossa vida. Outro exemplo, Capricórnio de casa 3, Saturno na casa 10. A casa 3, só para resumir, ela fala dos assuntos de interesse da pessoa. Então, ela vai estar muito antenada com o que está acontecendo no mundo lá fora. Aquilo que a pessoa pensa, as ideias dela se tornam públicas. São aqueles formadores de opinião. Agora, se tem uma boa opinião, o que que ela acha, se aquilo pode impactar positiva ou negativamente, vai depender do nível de consciência de cada um, né? A casa 3 também fala da relação com irmãos. Então, essa pessoa pode ter irmãos que são sucesso, casa 10, irmãos ambiciosos e por aí vai, né?
Então, pessoal, é isso aí. Essa é a minha pequena contribuição sobre Saturno na casa 10. Espero que vocês tenham gostado. Não dá tempo de falar muita coisa, até porque a gente tem que analisar todo o mapa astral para poder ter um entendimento realmente muito mais profundo e eficiente. E Saturno em trânsito vai provocar essas mesmas questões aí que foram relatadas de Saturno de casa 10. A pessoa com o trânsito de Saturno pela 10, ela pode, naquele período, colocar mais foco na carreira dela. Ela vai perceber o quanto que é importante ela assumir mais ainda a responsabilidade, desenvolver cada vez mais a sua competência para que aquilo continue estruturado, estável na vida dela. Então, eu fico por aqui, deixando meu grande abraço. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe um like também e um comentário. Conta para mim se fez sentido para você esse Saturno de casa 10 ou Saturno em trânsito, porque eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês, porque eu sinto que realmente está valendo a pena eu estar aqui entregando esses conteúdos para vocês, tá ok? Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!